Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2023 do fundo Bresco Logística, fundo de investimento imobiliário. Então a gente vai ver aí a performance dele no mês de setembro, né? Na verdade a performance, vamos dar uma verificada aqui na performance nesse semestre, como é que o fundo tem feito para distribuir os seus rendimentos, o ganho de capital que ele teve. Então vamos ver isso tudo aí, também vamos analisar o caixa do fundo, fazer aquela análise financeira que a gente tem feito aí nos relatórios, ok? Então, fique conosco aqui se você gosta desse tipo de assunto. FIF, Agro, Infra, o principal assunto aqui no canal. Então se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas é muito importante aqui pra gente, tá bom? Você ajuda muito a gente a disseminar essas informações pelo YouTube também. Vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, você baixar, e também o link do nosso grupo do Telegram. E se você quiser ser membro do canal, também está aberto aí a nossa área de membros. Se inscreva lá também. Bom, vamos lá, né? Vamos aqui verificar as informações do Bresco, né? Para quem não conhece aqui, tem algumas características do fundo aqui. Ó. O fundo atualmente tem 10 propriedades, né? Tinha 11 aí alguns meses atrás, vendeu um dos imóveis, 392 mil metros quadrados de área bruta locável, tem um potencial de expansão de 7% dessa área bruta aqui locável, que dá mais ou menos aí 25 mil metros, né? Mais ou menos, né? O portfólio do fundo encontra-se então com uma receita estabilizada, ou potencial aí de receita do fundo atual está em 132 milhões ano, né? 26% são de imóveis localizados na cidade de São Paulo, com aquela característica de last mile, né? E 0% de vacância nos seus empreendimentos. Os contratos ele tem um prazo de vencimento médio de 5,1 anos e 34% deles são contratos atípicos, aquele que dá uma garantia maior na questão da financeira, da de recebimento, por causa de algumas atualizações que o fundo tem que fazer no imóvel para o inquilino entrar. Então ele se difere um pouquinho daquelas regras dos contratos típicos regidos pelo Código Civil, Código de Processo Civil, né? Bom, aproximadamente que 84% dos inquilinos têm um grau de escala de investimento aí, né, elevado, né? E a classificação dos seus imóveis, dentro das especificações técnicas, 9 dos 10, né, ou seja, 90% deles têm classificação A+, e o fundo tem gestão ativa, com foco no segmento de logística, como o próprio nome aí fala, né? Outras informações gerais aqui à direita, né, tem o código de negociação na bolsa, o CNPJ, a quantidade de cotas, é um fundo na base 100, que atualmente está aí com um valor patrimonial por cota de R$ 121,10, dá quase 1,8 bilhões de reais em patrimônio líquido, e o valor de mercado dele está um pouquinho acima de 124,50, pouco mais de 1,8 bi. Gestor é a Bresco Gestão, que dá o nome inclusive ao início ali do fundo, né? 1% a taxa de gestão, prevê uma taxa de performance de 20% do que excedeu o IPCA mais 6%, né? Mas esses cálculos já não vêm discriminados aqui dentro do relatório. Quem administra é a Oliveira Trust, né, responsável pela parte burocrática, né, balanços e tudo mais. E aqui tem uma taxa de administração e custódia que hoje, né, como ele é um fundo acima de 1 bi de patrimônio líquido, paga aí 0,05% de taxa de administração. Na verdade, o 0,03%, né, porque é acima de 1 bi de administração e custódia, 100% de pregão nesses meses, né? E o formador de mercado é a XP Investimentos. Vamos aqui algumas informações aqui na demonstração de resultado. Inclusive é uma demonstração com base no critério de caixa, então é aquela que a gente observa o desempenho de caixa, né? Somente aquilo que é recebido ou pago efetivamente. Tá? O fundo atualmente, então, em setembro teve receitas imobiliárias de 13,4 milhões, né? Que a gente vê uma redução em relação aos meses anteriores. Aqui em julho ele teve o recebimento aí de uma parcela maior relativa à venda do imóvel, tá aqui até aqui embaixo, ó, aqui está com o número 2, né? Então vamos ver aqui a especificação do número 2 aqui no final, na nota de rodapé. E aqui o número 2 ele fala que teve um impacto de caixa devido ao desinvestimento do imóvel Bresco São Paulo, 24 milhões que foi recebido em maio. Aí, a partir de julho, são 48 parcelas mensais e sucessivas de 2 milhões e meio de reais. E foi aí o que ele recebeu nesse período, tá?
Então aqui mais para baixo a gente verifica que em setembro aqui ele está com 13,4 milhões, menor que os meses anteriores, né? Não sei se em agosto recebeu duas parcelas, né? Não sei dizer. Mas o mês de setembro, né, o resultado ficou em linha com a distribuição. Então, um sinal aqui que não teve provavelmente esse recebimento, né? Porque o fundo não tem distribuído esse ganho de capital que é oferido. A gente verifica aqui que em julho ele teve um resultado de 24,4, distribuiu os 12.800, né? Em agosto, 16 milhões e 700, distribuiu os 12.800. E em setembro teve um resultado menor que a distribuição, mas continuou distribuindo os 12.800, tá? Mantendo ali a distribuição atual do fundo. Mais para baixo que a gente verifica a questão da rentabilidade, né, desde o início, fundo aí com rentabilidade de 62,5% contra 10,4% do IFIX de rentabilidade total. Dentro de um volume negociado médio no mês desde o início está em torno de 2,8 milhões, né? E o volume médio negociado no último mês foi de 3,2 milhões. Então, o volume médio negociado no mês de setembro foi maior do que a média diária, né? Desde o início do fundo, 400 mil a mais do que no mês, na média desde o IPO. Bom, o que a gente verifica na rentabilidade também que foi negativa, né, a rentabilidade total do fundo em 0,3%. Então teve aqui uma pequena queda no valor, provavelmente na queda do valor de mercado, e fixo foi 0,2%, praticamente os dois aí próximo a zero, né, não teve muitas variações relevantes. Aqui em relação ao portfólio do fundo, mas antes, né, já que a gente falou da parte financeira aqui do fundo, vamos lá ver logo o informe mensal do fundo, que tem ali o balanço, né? Tem outras informações importantes ali em relação à caixa também. Esse aqui é o informe mensal do Bresco, né, que acabou de sair, referente também a setembro, igual em relação ao relatório, né? Tem todas as informações aqui na parte de cima, inclusive telefone, né? Não sei se funciona, mas tem o telefone. Número de cotistas aqui, 117 mil cotistas. O ativo do fundo, 1,8, em linha lá com o relatório. Patrimônio líquido também, né? O fundo, a gente verifica aqui nas disponibilidades, a necessidade de liquidez, o fundo tem 81,5 milhões de reais em caixa, né? A maioria investidos em fundos de renda fixa, de liquidez praticamente imediata, né? Então, a necessidade de liquidez do fundo, né? Mantido para isso. E são as disponibilidades atual do fundo, tá? Que está aí muito bem, na minha opinião, né? Em torno ali de 7 vezes o resultado do fundo, né? Então, o resultado do fundo tem distribuído, por exemplo, 12 milhões, quase 13, né? Tem 81, quase 7 vezes mais aí do que o valor que ele tem em caixa. Então o fundo está bem financeiramente, não tem distribuído, não tem queimado caixa, vamos dizer assim, né? Teve um ganho de capital recente, né? E já está recebendo esse valor, claro que ele está indo para essas disponibilidades aqui também, mas ele ainda tem um valor bem alto aqui de valores a receber de venda de imóveis, ó, 265 milhões que ele ainda tem a receber da venda de imóveis, né? Da venda do Bresco São Paulo, né? E os aluguéis aqui que referente à competência de setembro, que vai ser recebido em outubro, está aqui também registrado, né? Então, principal que essa venda que o fundo ainda tem valores a receber, valores bem relevantes, né? Que pode ser aí futuramente utilizado para compra de outro imóvel, inclusive, né? E o fundo praticamente não tem ali passivos, né? A securitização dele que ele tem de recebíveis aqui em relação à aquisição de imóveis, apenas 22 milhões e meio de reais. O fundo não tem praticamente alavancagem, isso comparado com o tamanho do fundo, né? O fundo praticamente não, o índice de alavancagem do fundo é abaixo de zero, porque o caixa do fundo está em mais de 80 milhões, ele tem aqui passivos que giram em torno de 40 milhões de reais. Então, o índice de liquidez, o índice de alavancagem do fundo é abaixo de zero, né, que corresponde que ele não tem praticamente alavancagem dentro do seu portfólio. Bom, vamos voltar para o relatório. A gente verifica que o fundo então está bem financeiramente, né, não tem problemas, não tem dívidas. E em relação ao portfólio, que isso a gente verifica que 50% dele está em São Paulo, né, e os outros percentuais distribuídos em outros 5 estados aí da federação, concentrados praticamente ali no
Sudeste, né? Entrando um pouquinho no Sul e ali no Sul do Nordeste. O que a gente verifica aqui é que 68% dessas propriedades estão nas grandes capitais, né? Considerada imóveis last mile, próximo aos grandes centros consumidores, e 26% delas estão na cidade de São Paulo. Esses são os principais clientes, né? Conhecidos aí, que a gente já acompanha aqui o fundo já há um tempo, né? Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Mercado Livre, né? Carrefour, Americanas, né? Tem percentual de Americanas também aqui. Então tem vários aí grandes players de mercado, né? E o que tem maior participação em relação à receita do fundo é o Mercado Livre atualmente, né? 16%, a Natura com 15%, a Whirlpool com 14%. Então, fundo bem distribuído, inclusive, em relação aos grandes players, né? Não tem nada tão de relevante ali em relação a uma determinada empresa, né? Então tá bem aí em relação à distribuição, as empresas estão bem também no mercado, né? A gente acompanha o Mercado Livre, né? Um dos líderes aí em relação às vendas online, né? Então, o fundo aí está com bons inquilinos dentro da sua carteira. Aqui esses números a gente já viu, vamos mais para baixo aqui, em relação ao vencimento dos contratos, aqui a tipicidade também a gente já viu, 66% são atípicos, em relação ao índice de reajuste, a maioria é IPCA, 95%, os outros 5% é IGPM, e dentro aqui da revisional, a maioria dos contratos só vão ser revistos aí em 2026, a partir, né, de 2026. E para esse último quadrimestre, né, a gente verifica que tem uns percentuais bem elevados em relação a reajustes contratuais, né? Então, todos eles pelo IPCA, então vai pegar aí uma inflação positiva, né? Somente tem aqui esse valor aqui em março, que já foi reajustado pelo IGPM, que está com deflação. Então, tendência aí que a receita seja reajustada e aumente um pouquinho, né, bem relevante, inclusive os percentuais nesse último quadrimestre do ano. Em relação à composição acionária, principal as maiorias são pessoas físicas, né? A gente verifica aqui que o número de cotistas até estabilizou ali, né? Quando ultrapassou dos 110 mil, até que estabilizou ali entre os trimestres, não teve aumentos relevantes, como a gente viu aqui de 2021 para 2022. E essa aqui é a alavancagem que o fundo tem atualmente, né? Bem baixa em relação a um imóvel só, e o próprio contrato garante o pagamento dessa securitização, né? Então, 36% do contrato desse imóvel aqui, né, do BRF Londrina, locado para a BRF, garante o pagamento aí dessa securitização. Então o fundo aí não tem praticamente, como eu falei, no índice de alavancagem abaixo de zero, por conta do caixa que ele tem hoje bem elevado. Aqui é o portfólio então do fundo. Então aqui a gente verifica aqui né, os portfólios, né, a gente verifica que as cidades, né, são imóveis dentro de grandes metrópoles, né? Então, por isso que aquela característica leste mar é muito concentrada. Esse aqui, por exemplo, não tem essa característica, esse imóvel aqui Itupeva, né? Não tem essa característica leste mar e provavelmente a Natura também não, né? Então, mas a maioria dos imóveis estão concentrados em grandes centros consumidores, ó, Canoas, e outros aqui que a gente verifica pela foto, né? Dá para identificar pela foto, outros não, mas a gente consegue identificar pelas fotos. Bom, é isso então, né? A gente verifica que avisa aos cotistas em relação à distribuição de rendimentos de setembro. O fundo comunicou aos cotistas em um mercado que o valor de rendimento referente a setembro corresponde a 87 centavos por cota, né? O que justifica também a alta do preço desde que o fundo aí vendeu esse imóvel do Bresco São Paulo, né? O valor distribuído aumentou. Então a gente verifica que o pagamento vai ser no dia 13. E o fundo tem a data base no último dia útil do mês, ok? Então é isso aí, relatório gerencial e análise financeira do Bresco Logística. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do Bresco Logística, o BRCO11. Eu já fui há um tempo atrás, né, até ali meio de 2022, por ali, eu era ainda cotista, tinha umas cotinhas aí do BRCO11, não tenho mais. Mas o fundo teve uma estilingada no preço aí, né? Eu cheguei a pegar essa alta, vendi, mas ele aumentou mais ainda, né? Eu tinha muitos fundos de logística, acabei que eu concentrei em 4 fundos, né? E tenho aumentado minha posição neles, são fundos bem diversificados também. E acabei então saindo do Bresco. Mas se você for cotista, é um bom fundo, tem bons imóveis, tem essa característica last mile, semelhante no LGCP que a gente viu, né? No LGCP, fundo de logística que a gente vê esses dias aí,
tem essa característica last mile, né, e é o que dá uma vantagem competitiva, né, aí para as grandes empresas, principalmente aquelas de renda urbana, né, os grandes supermercados, né, e os grandes players aí, distribuidores logísticos em relação às vendas online, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.